Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma aula do nosso curso de Soteriologia, a doutrina da salvação na teologia sistemática. Meu objetivo na aula de hoje é continuar a nossa conversa sobre os desenvolvimentos dessa doutrina com o passar do tempo. Nós falamos sobre a patrística na aula 1 e algumas metáforas principais que foram desenvolvidas no ambiente da patrística. Na aula anterior, nós conversamos sobre alguns desenvolvimentos entre os teólogos medievais, algumas disputas e debates que houveram naquele contexto e como que a visão dominante de Anselmo, de Bernardo e Tomás de Aquino prevaleceram em certa medida por alguns séculos. E hoje a gente vai ver que, infelizmente, essas grandes doutrinas, ou melhor, essas ênfases da doutrina da salvação, especialmente no que diz respeito à sua objetividade, o que Cristo fez, o que ele alcançou na cruz e na ressurreição, elas começaram a ser diminuídas, de certa forma, entre alguns medievais no período tardio, principalmente entre Scoto, Guilherme de Ockham e Gabriel Biel, que são personagens que hoje a gente quase nunca ouve falar, mas naquela época eram os campeões do pensamento medieval tardio. Infelizmente, quando a gente pensa em movimento escolástico, movimento medieval, a gente pensa nos desdobramentos, na minha opinião, ruins, equivocados, danosos à ortodoxia cristã, à fé cristã, que foram propagados por esses personagens aí. Não estou falando que eles não têm nada de bom, mas infelizmente no que diz respeito à doutrina da salvação, precisou que de fato Deus levantasse homens e mulheres para resgatar a doutrina da Escritura e não apenas teoria humana. Então hoje a gente vai falar sobre os reformadores e qual foi o papel fundamental dos reformadores em continuar o bom legado dos bons teólogos medievais. Então a gente vai fazer isso hoje. Vamos começar pedindo a iluminação do Santo Espírito. Senhor, Pai Celestial, obrigado por essa oportunidade de conversarmos sobre essa doutrina tão bela, que está tão permeada nas Escrituras, que é a doutrina de como o Senhor, por meio do Teu Filho, aplica a obra do Teu Filho pelo Espírito em nosso coração. Obrigado por tudo isso, obrigado pelo privilégio de termos essa escola onde nós podemos ensinar e sermos ensinados uns pelos outros, e que o Senhor fale conosco nesse momento de ensino, para que possamos crescer bastante em nossa jornada teológica e, obviamente, com um propósito de conhecer-te mais e fazê-lo conhecido. Em nome de Cristo, teu Filho, nós oramos. Amém. Amém. Então vamos lá. Salvação entre os reformadores. Bom, como eu comentei há pouco, na visão medieval, especialmente de três personagens, Anselmo, Bernardo e Tomás, eu poderia incluir outros aqui, mas eu creio que esses são os principais, a realidade da cruz manifestou simultaneamente a justiça e o amor de Deus como nunca antes. Tem aquela crítica dos liberais, né, de que como assim? Linguagem de satisfação, linguagem de punição. Será que Deus simplesmente não pode perdoar e vida que segue? Essa é a visão liberal, que Cristo não foi fazer satisfação nenhuma ao Pai na cruz. Ele simplesmente estava manifestando seu amor, né, como a teoria da influência moral prega. Mas na visão desses irmãos aí, o sacrifício de Cristo, ele manifesta duas coisas. Número um, que o juiz supremo, que é o nosso Deus e Pai, foi satisfeito nas suas demandas legais e a pena dos pecadores foi paga. Essas são as duas coisas que a obra de Cristo alcançou. Um juiz foi satisfeito e a pena foi paga. Obviamente, então, você tem os efeitos verticais da obra de Cristo e os efeitos horizontais. Os efeitos horizontais dizem respeito a nós, os verticais dizem respeito à justiça e à santidade divina que foram satisfeitas. Aqui que nós temos então a transição. Embora os reformadores do século XVI
tenham continuado esse mesmo trajeto de falar sobre a obra de Cristo nesses tons de justiça, satisfação, substituição, pagamento de dívida, pagamento de pecados e assim por diante, eles articularam o tema da salvação em noções forenses, ou seja, legais, de corte, de tribunal, como se fossem advogados mesmo. E, obviamente, tinham um fundamento para fazer o que faziam. A Escritura trabalha a doutrina da salvação, especialmente o apóstolo Paulo, em termos forenses. O livro de Romanos é talvez o principal exemplo disso. Tem que lembrar que os romanos foram o berço ali também da advocacia. Então, Paulo estava, de certa forma, contextualizando toda a obra de Cristo ao conhecimento dos romanos. Muita gente acha que a ideia forense ou a ideia jurídica da salvação foi desenvolvida por João Calvino, porque ele previamente tinha sido um doutor em lei ou um advogado, mas essa visão ela peca por não entender que essa já era uma preocupação muito antiga, antes dos pais da igreja, pelo próprio apóstolo Paulo. Então Calvino não estava inventando nada, ele só estava desdobrando quais são as implicações dessa metáfora de uma corte de tribunal quando a gente pensa nesses tons para a nossa salvação. Então, dentro desse envelope aí, dentro desse frame, dentro dessa moldura, os reformadores falaram muito sobre salvação à luz do conceito do tema de lei e evangelho. E esse tema ele está substancialmente presente no imaginário dos reformadores. Lei e evangelho. Se você não entende em que sentido a Escritura fala sobre lei e em que sentido a Escritura fala sobre evangelho, você não vai entender nem a Escritura e nem vai entender o pensamento dos reformadores. Então essa aula vai ser importante para nós esclarecermos essas duas coisas. Então o pecado é visto como uma violação da lei divina. E por isso a essência da redenção está no fato de que Cristo pagou a penalidade da nossa violação da lei, e não apenas isso, ele se colocou no lugar dos pecadores, e visto que ele suportou o castigo da cruz, este castigo então não recai mais sobre nós. E basicamente essa é a noção. Você tem uma demanda da lei, essa demanda da lei foi quebrada, agora eu tenho o dever de pagar por essas demandas da lei que eu quebrei, só que eu não tenho condição de pagar. Eu devo pagar, mas não tenho condição de pagar. E aí que vem um substituto que cumpre toda a lei, a obedece até as últimas consequências, e não apenas a obedece satisfazendo a justiça do Pai. Ele a obedece vicariamente no lugar dos pecadores, e não apenas oferece justiça ao Pai, ele paga no lugar dos pecadores a pena que a eles era devida. Faz sentido para vocês? Esse contexto de uma corte de tribunal é outra metáfora que foi explorada principalmente na época da Reforma, que se transformou uma das principais metáforas que nós protestantes usamos para falar sobre salvação, a metáfora penal ou a metáfora jurídica, forense da salvação. Então, tendo feito essa introdução ligeira, eu queria trabalhar então o conceito de lei e evangelho à luz de dois personagens principais. Eu poderia até incluir mais alguns, mas eu acho que eu choveria no molhado, porque são muito semelhantes, as diferenças são, na minha visão, pequenas demais para a gente explorar a fundo. Eu vou começar trabalhando com um teólogo um pouco posterior ali da Reforma, que foi o Teodoro Beza, que foi sucessor de Calvino. Depois vou falar sobre Lutero. E eu não vou falar sobre Calvino, porque geralmente as pessoas gastam muito tempo em Calvino, e o Teodoro Beza encapsulou muito bem a visão do seu predecessor em Genebra. Então, no que consiste essa distinção entre lei e evangelho? E no que especificamente essa perspectiva difere das anteriores, ou seja, de tudo aquilo que a gente viu na patrística, entre os medievais, o que é lei e evangelho, quais são as diferenças entre essas duas coisas, e o que isso incrementa, ou o que isso desenvolve, ou que isso talvez contradiz o pensamento dos medievais. Então podemos sistematizar o ensino dos reformadores à luz do pensamento de Teodoro Beza, que era um homem genial. Eu tive o privilégio de ler bastante coisa do Teodoro Beza,
nos meus estudos de doutorado e é um poeta, de fato, um grande filósofo, um grande professor e escreve como ninguém. Então, um grande presente de Deus aí na época da Reforma. Ele sucedeu João Calvino em Genebra como pastor e como professor da Academia de Genebra. E até hoje é considerado um dos maiores poetas franceses que já viveu. Então, um cara genial. Então, em primeiro lugar, o que o Beza diz sobre a distinção entre lei e evangelho? Ele diz que é uma distinção entre natureza e sobrenatureza, ou entre o que é natural e o que é sobrenatural. Em que sentido? Bom, a lei é uma coisa natural porque Deus escreveu a lei dele no nosso coração, sendo nós cristãos, sendo nós incrédulos, pagãos ou povo dele. De acordo com Paulo em Romanos, capítulo 1, capítulo 2, está escrito na nossa consciência um conceito de certo e errado. Nós temos esse conceito de justiça já implantado em nós. E mesmo a queda, mesmo o pecado original de Adão e Eva e o pecado dos nossos antepassados não anulou o fato de que nós ainda operamos à luz do conceito de certo e errado. Então, para o Beza, a lei é natural para o homem porque Deus a imprimiu no seu coração desde a criação. Posteriormente, ainda falando sobre a lei natural, essa lei foi repetida no Decálogo para restaurar nosso conhecimento original dela. Que interessante. Isso aqui é a visão muito clássica dos reformadores, que hoje em dia é meio obscurecida. Para os reformadores, os 10 mandamentos, eles são tanto uma republicação da lei natural, quanto uma expressão da maneira como Deus deseja ser obedecido pelo seu povo. Então ela é tanto uma lei natural no sentido de ser universal para todas as eras e para todos os contextos, como também uma lei pactual para o seu povo em especial, no sentido de que ela tem implicações mais direcionadas ao povo dele. Mas na época da Reforma, os 10 mandamentos eram muito conhecidos como a lei jurídica, né? A lei que serve para a civitas, a lei que serve para a cidade. Então, os 10 mandamentos, eles são uma revelação sobrenatural de Deus, né? Como a narrativa nos conta em Êxodo 20, Deuteronômio 5. Foi Deus que deu para o ser humano de forma objetiva, revelada, sobrenatural, mas nela nós temos uma republicação ou uma restauração, uma repetição da lei natural que foi dada para Adão antes da queda, de forma que o ser humano conheça perfeitamente o coração de Deus, o que é certo e o que é errado. E não há dúvidas nenhuma de que os conceitos dos 10 mandamentos estão presentes em todas as civilizações. Nesse sentido, ela é universal, em certo sentido, porque Deus deseja que o seu povo a cumpra, ela também é pactual. Então, essas duas coisas estão presentes ali na visão dos reformadores. Então, por causa da corrupção do pecado, essa lei foi pouco a pouco, essa lei natural, foi pouco a pouco distorcida no coração do ser humano. Essa lei revela suficientemente quem nós somos, os padrões morais de vida a serem seguidos pelos seres humanos e, em última análise, a santidade perfeita de Deus, pois ele a criou. Então, aqui, claramente, repetindo o que eu acabei de falar, essa lei natural, que é esse conceito de certo e errado, o conceito básico de justiça, está impresso no coração do homem. Mas, por causa do ser humano ser um ser humano caído, ela está bagunçada na mente do ser humano e no seu coração. E também na sua vontade. Então, essas três coisas, né? Intelecto, desejo, vontade, estão tão bagunçadas que eu até posso desejar o correto, saber qual é o correto, mas eu não faço o que é correto, porque eu não tenho poder de obedecer à lei de Deus. Os 10 mandamentos nos foram dados para que possamos entender com mais clareza o que é essa lei natural que está impressa no meu coração e como organizar a minha vida no sentido de conseguir ter mais clareza em saber qual que é a vontade de Deus para a minha vida no que diz respeito ao campo moral. Então, o Evangelho, a lei no que diz respeito à sua dimensão natural, é isso é o padrão de vida, são os padrões morais, são as regras de comportamento, é a justiça que já está impressa no meu coração de forma organizada. Isso é lei.
Em contrapartida, o evangelho não é algo natural, não é algo que foi implantado no coração do ser humano, não é algo que está impresso no ser humano. Pode haver um desejo no ser humano por redenção, por restauração, por salvação, mas ele não sabe onde encontrar isso. Não está disponível na criação, não está disponível na ciência, não está disponível nos conhecimentos gerais, na cultura. É uma doutrina, portanto, sobrenatural que Deus dá ao ser humano de forma a transcender o seu conhecimento natural das coisas. É um presente externo, não é um presente que está impresso na própria natureza e consciência humana. Então, nesse sentido, ela está sobreposta ao que a natureza poderia nos ensinar. Ela não está no pacote da criação. Ela é uma outra esfera, a esfera de redenção, que é sobrenatural. Então, é uma ajuda divina. O Evangelho foi revelado primeiramente a Adão, depois aos patriarcas e profetas, até sua manifestação perfeita em Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado. Aqui o que acontece? A Escritura, ela revela que tanto a lei quanto o Evangelho, elas foram entregues ao ser humano e elas fazem parte de toda a narrativa bíblica, mas de formas diferentes. A lei, como uma expressão natural de quem nós somos, ela foi impressa na nossa consciência. Todos os seres humanos têm essa noção de certo e errado, a despeito da intensidade do pecado no seu coração. E ela permeia toda a vida humana. Já o Evangelho foi também revelado ao ser humano, mas não de forma interna, mas de forma externa, revelada a um grupo pequeno de pessoas, aos israelitas, posteriormente encarnada no Filho de Deus, Cristo Jesus, nosso Senhor, e registrada infalivelmente e perfeitamente na Escritura Sagrada. Então são dois tipos de revelação aqui. É com base nessa distinção que, posteriormente, o Abraham Kuyper vai cunhar o conceito de graça comum e graça particular. Graça comum é esse evento da providência de Deus que permeia todos, de forma provisória, para manutenção da existência humana, imprimindo no coração do ser humano um senso de certo e errado, que mesmo após a queda continua sendo preservado pela graça de Deus. Enquanto a graça particular é um evento mais sobrenatural, não está impresso na consciência humana, é dado ao ser humano por revelação mais direta, específica, no Evangelho de Cristo, por meio da Escritura, com aplicação sobrenatural do Espírito Santo, somente aos eleitos e não com um efeito provisório, mas para um efeito eterno. Percebeu aí? É nesse sentido que os reformadores falavam sobre lei e evangelho. A lei diz respeito a uma disposição natural, impressa no ser humano. O evangelho é um presente sobrenatural, não conectado à natureza humana, mas que responde aos anseios da natureza humana por meio de uma ação externa do próprio Deus, àqueles a quem ele decidiu se revelar, e de forma infalível, de forma muito mais transformadora do que meramente a natureza ou a lei natural. Muito bem. Então esse é o BES, a primeira coisa. Em segundo lugar, a lei e o evangelho não são apenas duas coisas distintas no que diz respeito à sua origem e intensidade, qualidade, natureza e algo que é sobrenatural, mas também como dois métodos de justificação. Para ele, o propósito da lei é nos entregar a nós mesmos para realizar toda a justiça que ela nos exige, isto é, a perfeição moral aos mandamentos divinos. Deixa eu explicar isso. O propósito original da lei natural antes da queda, isto é, o que Deus deu para Adão, lembra que Deus deu a Adão mandamentos. Um mandato cultural, um mandato social, um mandato espiritual. Não pode comer do fruto daquela árvore. Então, toda a narrativa do Éden já mostra que Deus tinha um interesse moral com Adão, não apenas espiritual, social e assim por diante. E ele era capaz de cumprir tudo isso e foi dada a ele a oportunidade de desfrutar de vida eterna se ele fosse competente o suficiente para obedecer aos mandamentos. Então era salvação pelas obras ali. E ele tinha condição de fazer isso. Ele tinha condição de ser justificado pela sua obediência moral.
Mas não foi. Ele quebrou os mandamentos de Deus e recebeu então maldição sobre si mesmo, e essa maldição recaiu não apenas sobre ele, mas por imputação, por ser nosso representante legal. Todos os seres humanos agora nascem com a mesma mancha, com a mesma culpa e com a mesma miséria do nosso primeiro pai. Então, nesse sentido, após a queda, a lei não é mais uma graça, uma bênção para nós que nós temos condição de obedecer. É uma miséria, é um fardo, é uma maldição. Então, nesse sentido, a lei, embora seja natural, embora seja algo dado por nós pela graça de Deus, ela, pelo fato de estarmos caídos em pecado, ela é uma maldição, ela nos oprime. Porque eu olho para a lei e me dá medo, eu não consigo obedecer, eu olho para ela, eu sei que vem chumbo grosso em cima de mim, vem condenação sobre mim. Então, o objetivo da lei, estando no pacto da graça, estando agora conectados em Cristo, não é mais ser um método de salvação, mas é ser um método de convicção de quão ruim eu sou. A lei existe após a queda como um instrumento para mostrar que eu sou miserável, eu estou perdido e eu preciso de salvação. Então, por isso que ele diz, o propósito da lei é nos entregar a nós mesmos e nos mostrar qual é a nossa dívida. Perfeição moral, não dou conta, tô lascado. Então, como resultado, a lei acaba por revelar a nossa maldição, miséria completa, uma vez que nós somos corruptos e quebramos a lei de Deus diariamente. Então, isso é a lei, na visão de Beza, quando ele interpreta Romanos, não é apenas algo natural que Deus imprime no nosso coração e na nossa consciência. A lei agora, após a queda, também é um método ruim de justificação. Não confie nela para ser salvo, porque ela vai revelar somente a tua miséria. Em compensação, o Evangelho é um método de salvação muito bom, considerando a nossa queda. Por quê? Porque ela vai nos lançar nos braços do Senhor Jesus Cristo. Ela vai nos lançar a encontrar nele aquilo que nós não achamos em nós mesmos, a perfeita justiça. Então, por que a lei não pode ser método de salvação após a queda? Porque a lei vai me matar. Mas se eu abraçar a Cristo, eu entendo que a lei matou ele para que eu tivesse vida. Então, nesse sentido, nós em Cristo, nós temos a única metodologia de salvação e justificação, porque nós nos abraçamos a Cristo, o nosso perfeito obedecedor e cumpridor da lei. E ao receber ele nele mesmo essa maldição da lei, eu me vejo liberto da maldição da lei, que era contra mim. Então eu devo pagar, mas eu não posso. Cristo é aquele que não tem necessidade de pagar, mas ele paga e ele pode. E ele oferece gratuitamente tudo isso no Evangelho, de acordo com o apóstolo Paulo. Então é nesse sentido que nós devemos entender lei e Evangelho como dois métodos de justificação. Em terceiro lugar, a Albeza nos ensina que a lei e o Evangelho também são duas condições de vida. E, obviamente, essa visão aqui, ela flui da segunda, como se fosse um braço da segunda. Em que sentido? Porque a lei, ela nos declara, né, que nós seremos abençoados na medida que nós obedecemos o que ela diz. Então, esse é o método de salvação imposto pela lei. Me obedeça que eu vou te dar bênção. E quem quiser se salvar por meio de mim tem que obedecer à risca, tudo que eu falar. É isso que o Tiago vai dizer lá na carta dele. Se você quer ser salvo pela lei, você tem que obedecer a lei toda, porque quem peca em um mandamento quebra os 10. A lei, ela é implacável. A lei, ela é rigorosa. A lei não tem misericórdia. A lei é um dispositivo divino que não tem perdão, não tem esse negócio de perdão, de graça. A lei é a lei. Ela pagou, fez errado, tem que pagar. Então, é um contrato de salvação por meio de obediência das boas obras. Então, de forma resumida, é o significado de estar sobre a lei. Então, é uma condição de vida. A lei é um método de justificação, mas ela também é uma condição de vida. Eu posso estar sob a lei ou posso estar sob o evangelho.
qual é o que você, qual condição de vida você se encontra. Quem se encontra debaixo da lei está debaixo de uma maldição, está debaixo de um peso, está debaixo de uma série de ordens que você não é capaz de cumprir. Mas você pode achar que pode, você pode achar que tudo isso que eu estou falando é tudo mentira, que na verdade a salvação é pelas boas obras. Então, tenta a sorte. Eu quero dizer, você estará sobre a lei. E a mão da lei é pesada, ela vai te obrigar a cumprir tudo, sem exceção. Por outro lado, o evangelho vai na contramão da obediência da lei, pois ela é a promessa. Essa palavra se repete tanto entre os reformadores. O evangelho é a promessa de que eu não preciso estar mais sobre a lei, porque a lei só vai me matar. Eu posso agora, por meio da graça divina, estar sobre o evangelho, estar sob a graça divina que vai me justificar, não por meio da minha obra, não por meio do meu esforço, não por meio da minha performance, mas o evangelho vai me justificar com base na minha fé, na minha entrega, de eu estender as minhas mãos vazias e abraçar o Salvador, e abraçar a justiça que está somente disponível nele, e abraçar os presentes que ele me deu na cruz. Somente assim eu consigo ter libertação da maldição da lei. Então, por nós, Deus pro nobis, lembra disso? Deus por nós, em Cristo, alcançou a obediência perfeita que não conseguimos, e por nós, ele recebeu a justa punição dos nossos pecados em seu próprio corpo. O que isso quer dizer? Que Cristo tomou a minha condição primária após a queda. Ele foi colocado debaixo da lei para que eu não estivesse mais debaixo da lei. Então, ele foi colocado debaixo da lei e ele cumpriu tudo o que a lei pedia. Severa, carrasca, implacável, como é, Cristo conseguiu peitar a lei e obedeceu todos os mandamentos que ela tinha, sem nenhuma risca, sem nenhuma mancha. Agora a lei, ela se sente assim, o que eu posso fazer com esse cara? O cara cumpriu tudo, o cara obedeceu até a última risca. A lei não pode mais condenar Cristo. E o que o Cristo faz? Então ele transfere essa conquista que ele teve diante da lei para nós. E agora a lei não pode falar mais nada contra nós. Não porque nós tenhamos feito alguma coisa, mas porque nós abraçamos os méritos, nós abraçamos tudo aquilo que Cristo conquistou por nós, substitutivamente. É nesse sentido que eu não estou mais debaixo da lei, porque Cristo foi lá no meu lugar, e ele obedeceu no meu lugar, e ele recebeu a pena no meu lugar. Nesse sentido que ele satisfaz a ira de Deus, e ele paga a pena dos pecadores, num contexto forense, de corte, de tribunal. Então, quando a gente entende isso, a gente entende claramente que a lei é uma condição de vida. Eu posso estar sob ela, ou posso estar sobre Cristo, que esteve sobre a lei e venceu. Agora, se eu quiser tentar a sorte, eu posso tentar também, mas vai ser um caminho sem volta, um fracasso completo. Então, a primeira condição, essa tentativa de autossalvação, eu vou dar o meu melhor e eu vou conseguir. Enquanto a segunda é baseada na promessa de que Deus nos oferece em Cristo, gratuitamente, tudo o que precisamos para ser salvos. De qual lado você está? De qual lado você está em termos de condição de vida? Você quer viver sobre a lei? Você quer fazer pelos seus próprios meios um caminho de salvação para si mesmo? Ou você recebe gratuitamente o presente que Cristo está te oferecendo porque Ele se colocou debaixo da lei e que Ele te salvou, que Ele obedeceu e que Ele recebeu a pena? O que você tem que fazer é abraçar Ele com toda a sua força. Então, a lei e o evangelho, na visão dos reformadores, não tem apenas a ver com uma coisa objetiva, como 2 métodos de salvação, mas como uma condição subjetiva, onde eu estou, onde eu vou me colocar, qual é a minha vivência em termos de consciência, onde eu me coloco na minha relação com Deus. Se você se coloca na sua relação com Deus como um devedor, como aquele que tem que pagar uma dívida muito grande, como um cara que está se esforçando sempre, você sempre vai tentar encontrar méritos, sofrimento, pagamento de promessas para encontrar a aceitação divina. Ou, por outro lado, você recebe que Deus já te aceita em Cristo
e você vive em obediência por meio da gratidão. São duas visões completamente opostas. Obedeço para ser salvo. Do outro lado, obedeço porque fui salvo. Em primeiro lugar, a obediência flui de um desejo de autossalvação. Eu vou merecer, Deus vai me dar como recompensa. Por outro lado, eu vou obedecer porque eu não consigo obedecer, mas por meio da oferta de Cristo, eu posso dizer obrigado a esse Deus que me salvou. Então isso é a mentalidade dos reformadores. E obviamente, como um reformado, eu creio que isso é o que estava na cabeça do próprio apóstolo Paulo. Então a conclusão do Beza é que a lei, por ela mesma, ela pode somente expor o ser humano ao ridículo, fazê-lo conhecer a sua própria maldade e agravar a sua condenação. A lei mata, a lei condena. Beza, isso aqui tudo linguagem do apóstolo Paulo em Romanos. A lei, ela aterroriza a consciência do ser humano. Isso está muito claro lá em Paulo, capítulo 5, 6, 7. Mas a lei não é má em si mesma. Ela só tem esse efeito negativo pelo fato de nós estarmos debaixo da queda, porque a lei vem de Deus. Se algo vem de Deus, é bom. Entendeu? Então, por essa causa, a lei está correta em nos reprovar e ameaçar, porque ela, na verdade, é o coração do próprio Deus, da justiça plena de Deus. Então, quando ela nos ameaça, nos aterroriza, não que ela é má, mas porque ela está revelando como por um espelho, linguagem de Calvino, quem nós somos. Quanto mais a gente olha no espelho e vê quem nós somos, mais a gente fica com medo, porque a gente sabe que tudo pica fumo, tudo gente ruim. Então, a lei está correta em nos reprovar e ameaçar. É nesse sentido que precisamos interpretar a famosa e mal interpretada frase do apóstolo Paulo de que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aqui, claramente, Paulo está referindo aos métodos de salvação. Ou você vai pelo caminho da lei, ou você vai pelo caminho do Espírito, que é o caminho de Cristo. Se for pelo caminho da lei, ou seja, eu vou tentar me salvar por meio da obediência da lei, ela vai te matar. A letra mata. A lei mata. Ou vou pelo Espírito. Eu vou seguir o presente dado por Cristo na cruz, na ressurreição, aplicado pelo Espírito na minha vida. Isso vai te dar vida. Tem nada a ver com leitura, com vida intelectual, tem nada a ver com isso. Então, estar debaixo da lei é se colocar na condição de miséria eterna. Pois a lei nada pode fazer por nós a não ser nos amedrontar e matar. Em contrapartida, estar sob o Evangelho é se colocar nas mãos do Espírito que vivifica, pois além de nos oferecer o remédio contra a maldição da lei, o Evangelho nos presenteia com o Espírito Santo, que nos dá poder para vivermos uma nova vida segundo a humanidade de Jesus Cristo. Então são os dois caminhos, são as duas condições de vida. Por um lado, só tem morte, por outro tem vida. Um é um caminho natural, o outro é um caminho sobrenatural. É nesse conceito, nesses tons que o conceito de ler o Evangelho permeou a visão dos reformadores. Então aqui tem uma frase que eu tirei desse belo livrinho aí da Confissão de Fé do Cristão, tradução aí do francês, se tiver meio ruim é culpa minha, tá? A lei procura em nós a justificação. Ela vai vasculhar toda a sua alma. Cadê a obediência? Cadê a obediência? É o que a lei faz, é uma polícia. A lei vai policiar você. Ela não considera o que nós podemos fazer, mas o que nós devemos fazer. O que você fez? Não interessa se você pode ou não. O que você fez? É um juiz severo, implacável. O homem, por sua falta, somente se fez incapaz de pagar. Todavia, ela não deixa, o ser humano, não deixa de ser devedor, mesmo que sendo incapaz de pagar. Você fala, mas eu não posso pagar, eu não tenho dinheiro. Não interessa que você não tem dinheiro, você tem que pagar. Essa é a missão da lei. Consequentemente, a lei não erra em exigir de nós aquilo que devemos, apesar de não sermos capazes de fazê-lo. Já o Evangelho, abrandando o justo rigor com a doçura da misericórdia de Deus, olha que lindo isso, nos ensina a pagar por meio daquele que se fez nosso fiador. Se a gente vai pagar, não tem como não pagar. Só que a gente vai usar um outro método. A gente vai usar o nosso fiador. A gente vai usar Cristo Jesus, o qual se colocou em nosso lugar e pagou nossa dívida, assim como a do principal devedor, até o último centavo.
Ó rigor da lei que nos fazia tremer e nos derrubava completamente. Agora nos aprova e nos aceita em Jesus Cristo. Agora a lei não tem o que fazer a não ser sorrir para nós, porque ela sorri diante da nossa união com Cristo, na sua obediência e na sua morte. O fato é que a lei não foi dada para nos justificar, mas pelo contrário, para nos condenar e para nos mostrar o inferno que está pronto para nos tragar, aniquilar e degradar totalmente o nosso orgulho, fazendo que a nossa multidão de pecados passe diante de nossos olhos e nos mostre a ira de Deus que se revela do céu contra nós. Muito lindo isso. Então, esse é o papel da lei. À luz da nossa pecaminosidade, ela é implacável, é um serial killer, ela está lá para matar. Agora vamos falar um pouco do Lutero, vamos respirar um pouquinho. O Lutero, obviamente, veio antes de Teodoro Beza. Quando Beza estava na cena aí, o Lutero provavelmente já estava morto. Mas o Lutero foi aquele que deu os passos iniciais para a gente conseguir entender esse conceito de ler evangelho. Mas o Lutero, ele não necessariamente sistematizou tão bem quanto o Beza, mas o Lutero, ele nos deu uma riqueza. O Lutero nos deu a montanha de ouro. O Beza ensinou a gente a fazer moeda, entendeu? Ele condensou o ensino de Lutero e de Calvino. Então, visão de ler o evangelho de Lutero aí para a gente concluir. Para Lutero, ser capaz de distinguir entre ler o evangelho é a essência do cristianismo. Ele continuou enfatizando a metáfora da grande troca, está lá nos escritos dele, do Christus Victor, da vitória triunfal contra o diabo, e ele abraçou a visão de Anselmo de satisfação vicária, e agora ele obviamente concordou com Bernardo de que ela tem um aspecto penal, a linguagem forense está lá também, ele não era advogado, mas também defendeu a visão penal, ou seja, não tem a ver com Calvino apenas. E ele defendeu essa ideia de substituição como coração da redenção. Então Lutero escreveu que Cristo, se desvestindo da sua inocência e santidade, se revestindo com a nossa pecaminosidade, suportou nossos pecados e maldição. Então ele trabalha o conceito de substituição à luz dessa metáfora de ele colocou as nossas roupas. O santo se revestiu da nossa injustiça, para que nós, injustos, pudéssemos nos revestir com a justiça de Cristo. Claramente linguagem paulina ali de Efésios. Ele se tornou sacrifício e maldição por nós, a fim de nos libertar da maldição da lei. Lembra? Estávamos na condição de lei. Deveríamos receber a maldição que ela impõe. Cristo se colocou no lugar dela, no nosso lugar, recebeu a maldição da lei. E agora eu posso me colocar no lugar de Cristo, de receber vida e vida em abundância. O justo pelos injustos. O Lutero também destacou que o sacrifício de Cristo não... Isso aqui é uma diferença, tá? Lembra que eu falei quais são os desenvolvimentos da reforma em relação ao período medieval? Aqui vai ter um grande, especialmente aqui vai romper com a teologia católico-romana de muitos séculos, tá? Que é a ideia de que o sacrifício de Cristo, o poder oferecido nos sacramentos, ele teria removido apenas o pecado original, não os pecados atuais. Então, para Lutero, o sacrifício de Cristo não cobre apenas o pecado original, mas todos os pecados. Isso aqui vai, de fato, ser um distintivo da reforma protestante e do protestantismo em geral. O efeito da obra de Cristo não é perdoar o meu pecado originário, ou originante, mas todos os meus pecados. Isso traz um consolo, um conforto para os reformadores daquela época. Eles viviam oprimidos por esse negócio de purgatório, por esse negócio de indulgência. E agora, com essa ideia de que Cristo paga todos os do presente, passado e futuro, o conforto na alma desses homens foi gigantesco. Então, Cristo não fez apenas um pagamento pelo pecado original, ele fez uma propiciação de toda a ira de Deus que era contra nós. Por quê? Porque nada que venha de nós, seja o nosso amor, seja os nossos votos, seja a nossa participação nos sacramentos, pode contribuir com a nossa apropriação da obra de Cristo. Aqui, ele não está rompendo apenas com Pedro Lombardo,
Anselmo, em certo sentido, com Bernardo e Tomás de Aquino. Está rompendo com toda a tradição romana. O que me faz participante da obra de Cristo não são os meios de graça, não são os sacramentos, não é o meu amor, não são os meus votos. Fé somente. É aqui que é a ideia de exclusividade da fé. O que me faz apropriar da obra de Cristo. Lembra? Tomás de Aquino tinha um problema. Ele entendia que objetivamente era tudo graça. Mas na hora da apropriação, eu tenho a minha parte, eu tenho a minha contribuição. Amor, fé, sacramentos. Lutero está dizendo, nem sacramento, nem amor, fé somente. É como eu me aproprio do presente da graça. Não como uma obra, mas como estender de mãos vazias na direção de Deus. Você recebe gratuitamente essa oferta, sem ter que fazer nada. Isso é o ensino tipicamente protestante, evangélico. Então, Lutero, em certo sentido, não difere da postura medieval no que diz respeito àquilo que Cristo conquistou na cruz, objetivamente. Substituição, vitória, satisfação. Mas, contundentemente, ele vai dizer que é pela maneira como que eu me aproprio subjetivamente, na minha história pessoal, a ênfase é na exclusividade da fé. Então, essa é uma reação dos reformadores aos escolásticos no final da Idade Média, mas também uma reação dos reformadores contra o período medieval como um todo, mas principalmente na Idade Tardia. Por quê? Na Idade Tardia dos medievais, esses caras aí, os portugueses chama de escoto, né? Mas eu sempre li esses caras em inglês, então é o Duns Scotus, o William de Ockham, o Guilherme de Ockham e o Gabriel Biel. Eles foram os principais teólogos medievais que reivindicaram o poder que havia ainda na alma humana de responder à lei divina. Eles cunharam isso como facere quod insiest, que é faça o que você puder, que de alguma forma Deus vai te ajudar e você vai ser salvo. Então, eles, na história da teologia, eles defenderam algo que seria um semi-pelagianismo. O que era o pelagianismo? É de que depois de Adão, os seres humanos não foram infectados pelo pecado original. Eles nascem com a mesma capacidade de Adão antes da queda. Por que eles são semi-pelagianos? Porque o pelagianismo é uma heresia combatida pela própria Igreja Católica Romana. Então eles não podem ser pelagianos. Então eles iam ver um negócio chamado semi-pelagianismo. Em que sentido? Que Deus sobrenaturalmente te concede essa capacidade relativa de você obedecer à lei, de você fazer o que tem que fazer e até mesmo alcançar a sua salvação por obras. Obviamente que isso não é o ensino católico tradicional, é uma inovação, né, semi-pelagiana, mas acabou que entrou até nas próprias confissões, né, da visão católica romana, em certo sentido, né? Ainda há na minha visão, é uma concha de retalhos. Posso estar errado, né, na minha avaliação, mas não tem como sustentar na minha visão a objetividade da graça. Os católicos romanos afirmam até hoje, salvação é pela graça, objetivamente pela graça. O método de apropriação é sacramento, fé, amor e obras de caridade. Agora, isso é ensinado de tal maneira a ficar um jogo de xadrez, entendeu? Que hora que a graça se manifesta livremente, gratuitamente, e que hora que é uma contribuição humana. Questão da salvação ter sido uma oferta para anular o pecado original somente, o resto é comigo. No final das contas, muita gente entende que a salvação é faça o que você puder, que é o que esses caras defendiam e que os reformadores se rebelaram contra. Então, olha aí essa frase de Lutero, naquele famoso comentário dele aos Gálatas, que ficou muito famoso no Brasil, uma obra linda. Tem um cara que eu particularmente comecei a ler esse comentário aos Gálatas por recomendação de Tim Keller, cita muito isso nos livros dele. Olha só, não devemos, portanto, imaginar Cristo como uma pessoa inocente, isolada, que é santa e justa somente para si.
Certamente é verdade que Cristo é a mais pura das pessoas, mas não devemos parar por aí. Pois ainda não tens a Cristo, embora saibais que ele é Deus homem. Olha só, você tem o intelecto, Cristo é Deus homem, mas você ainda não o tem somente pelo seu saber intelectual de que ele é o que ele é. Estão seguindo aqui o raciocínio de Lutero? Mas apenas o tens, olha só a linguagem de união, de apropriação. Isso aqui é patrística, união com Cristo, união mística. Ainda não tens Cristo, senão na hora que você crê que essa pessoa tão pura e inocente foi dada a ti pelo Pai, a fim de que fosse teu sumo sacerdote e redentor, sim, teu servo, que após ser despojado de sua inocência e santidade e ter assumido a tua pessoa pecaminosa, carregou o teu pecado, a tua morte e a tua maldição, e se tornou um sacrifício e uma maldição por ti, a fim de que deste modo te libertasse da maldição da lei. Percebe? Para ele, a não ser que você creia e exercite a sua fé, que nada mais é do que essa rendição, abraçar, estender essas mãos vazias e pegar o presente, a não ser que você dê esse passo de fé, Cristo não é teu. E tudo que ele é em si mesmo, ele continuará sendo isoladamente. Ele precisa ser teu. Então aqui ele está conectando o conceito de substituição penal, o conceito de satisfação vicária, o conceito de grande troca, o conceito de Christus Victor, em um negócio chamado união com Cristo. A não ser que você esteja unido a Ele pela fé, não pelos sacramentos, não pelas boas obras, pela fé. Cristo ainda não será teu, e por não ser teu, todos os benefícios que Ele conquistou não serão teus. Você está, ou seja, ainda sob a lei. E aqui um outro texto de Lutero, lindo demais, no qual ele trabalha esse conceito psicológico, né, de estar sobre a lei, de estar sobre a graça, que era a grande tônica da reforma. Olha só o que ele diz. Foi esta a maneira da redenção. Cristo foi colocado sob a lei. Era a nossa condição, ele foi colocado lá no banco dos réus em nosso lugar. Quando Cristo veio, encontrou-nos todos cativos sobre aios e tutores, isto é, enclausurados e guardados sobre a lei, como se fosse uma prisão, um campo de concentração. Porque a lei pecou tão horrivelmente, impiamente contra o seu Deus, ela é intimada a comparecer no tribunal divino e acusada, no sentido de a lei agora está querendo acusar Cristo, a lei está querendo achar defeito em Cristo, e não tem. Ali Cristo diz, olha só que bonito que Lutero fala, obviamente figurativamente, Senhora lei, que és a imperatriz e a mais poderosa e cruel tirana de todo o gênero humano, que cometi para que me acusasses, aterrorizasses e condenasses a mim, um inocente? Percebeu aqui? Lutero entendeu tão bem essa substituição penal que Cristo se coloca no lugar dos pecadores. Agora, toda a acusação que era contra nós, a lei agora está fazendo contra Cristo, mas Cristo está redarguindo, ele está respondendo ali, quem é você, senhora lei? Que crime que eu cometi diante da minha perfeita inocência? Então, a lei que antes condenara e matara todos os homens, não tendo nada com que se defender ou purificar, por sua vez, é condenada e morta de tal modo que perde os seus direitos, não apenas sobre Cristo, a quem todavia maltratou e matou injustamente, mas também todos os que creem nele, novamente, exclusividade da fé. Cristo então diz, vinde a mim todos que estáis cansados, sob o jugo da lei. Percebe, gente? Aqui eu acho que talvez tenha a citação mais poderosa da reforma no que diz respeito a o que significa estar sobre a lei, estar sob o evangelho e como Cristo toma o nosso lugar e assume o que era o nosso lugar para que nós possamos assumir o que é o lugar dele. É perfeito, né? O que significa Cristo ter assumido o nosso lugar? Significa que ele cumpriu todos os mandamentos da lei, agora a lei tenta acusá-lo e não encontra nada, e ao não encontrar nada nele, por estarmos unidos a ele pela fé,
ela não pode encontrar nada contra nós igualmente. E isso não apenas com respeito ao pecado original, isso é respeito a todos os nossos pecados. Isso foi um alívio para os reformadores. Por isso que o movimento protestante foi tão forte. Por isso que o catecismo de Heidelberg começa com a palavra conforto. Qual é o teu único conforto na vida e na morte? A resposta é que não sou de mim mesmo, não pertenço a mim mesmo, mas ao meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual deu a sua vida por mim para me salvar dos meus pecados. Eu pertenço a Ele de corpo e alma na vida e na morte. E nele eu estou protegido dessa vida, do diabo, contra os meus pecados, eu estou protegido nele, eu estou unido a ele pela fé. Então isso é revolucionário para a reforma, porque havia ainda aquela coisa de, mas quem vai pagar pelos pecados depois do batismo? Quantas obras eu tenho que dar? Quantas indulgências eu tenho que comprar? Ah, tá bom, eu morrer aqui, vou chegar no purgatório. Quantos anos que eu vou pagar no purgatório, sofrendo para pagar toda a minha dívida? Os reformadores voltam a ler Romanos e falam: Cristo foi ao meu lugar, não apenas para desfazer o que o primeiro Adão fez de errado, mas para restaurar toda a humanidade e nos ver livres da maldição da lei e de tudo aquilo que era contra nós. Está pago, foi tudo pago, passado, presente e futuro. E é por isso que nós devemos obedecer à lei agora, porque nós obedecemos sem medo dela, sem terror do que ela pode causar contra nós. Nós obedecemos pura e simplesmente por gratidão ao que Cristo nos fez, nos dando liberdade dela e para ela. Agora, sermos servos da lei de Deus. Então, considerações finais, a visão dos reformadores sobre a redenção é uma continuação da perspectiva medieval, porém, eles incrementam a visão medieval, o conceito de lei e evangelho. E Lutero, Calvino e Beza são grandes expoentes, tem outros aí como o próprio sistematizador luterano, o Melanchthon, mas o Lutero é talvez o mais poderoso em termos das comparações que ele fez. E é isso, nós temos aí três visões aí de Beza: a lei como algo natural, o evangelho como algo sobrenatural, a lei e o evangelho como métodos opostos de salvação e a lei e o evangelho como condições opostas de vida. E isso tudo com um grande impacto subjetivo na visão do crente, de que agora eu posso ter conforto de que se eu estou em Cristo, eu vou viver uma vida de gratidão nessa vida e ao morrer eu vou direto para o céu. Eu não preciso de purgatório, porque eu não preciso pagar por nada, porque não tenho condição de pagar por nada. E aí vem uma redefinição do papel dos sacramentos na minha vida, uma redefinição do porquê das boas obras e o para quê das boas obras, uma redefinição do amor e da caridade à luz do pilar da fé como o único método de apropriação da obra de Cristo. Então isso aqui é revolucionário, isso aqui é muito poderoso, e isso vai de fato fazer uma bifurcação entre o cristianismo, né? Das visões medievais, contemporâneas, entre o catolicismo romano e o protestantismo, as outras visões ortodoxas. É aqui que, de fato, a reforma faz uma bifurcação que nunca mais vai voltar e, infelizmente, influenciou positivamente até mesmo as outras tradições. O catolicismo abandonou o conceito de indulgências, por exemplo, graças ao movimento da reforma. O catolicismo pediu perdão e fez o reconhecimento de que uma série de abusos foram feitos e que essa teologia estava errada, graças à intervenção da reforma. Então tem muita coisa a ser celebrada, obviamente, tem muita coisa a ser lembrada e reapropriada, porque hoje o movimento evangélico tem o mesmo problema dos católicos romanos na época está acontecendo hoje, né? Dízimo, oferta, o seu voto, o seu sacrifício, dê tudo na mão de Deus que Ele vai te dar 2 vezes mais, virou uma barganha, um mecanismo de troca. Não há mais pregação do evangelho, não há mais pregação da fé como método de apropriação exclusivo.
A gente precisa voltar para essa pregação dos reformadores, que nada mais, nada menos reflete a visão soteriológica do próprio Paulo. Então vamos orar e agradecer a Deus pelo que aprendemos hoje. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estudarmos o que os reformadores descobriram de novo na Tua Palavra e como aplicaram esse ensino às visões concorrentes da sua própria época. Obrigado porque nós entendemos agora, à luz da metáfora de lei e evangelho, muito mais profundamente o que o Teu Filho foi fazer na cruz. E porque o Teu Filho, que era contigo desde todos os séculos, antes de todo o que existe, porque ele teve que se encarnar, obedecer tudo, cumprir toda a justiça, para que pudesse ser colocado sob a lei, para que nos livrasse da própria maldição da lei. Obrigado por tudo isso, nós te agradecemos, em nome dele e pela fé, nós nos unimos a ti e nos reapropriamos dos grandes benefícios da nossa salvação. Em Cristo oramos. Amém. Obrigado, gente. Espero que tenha sido edificante para vocês.